Bíblia diz. Então vamos examinar a Bíblia, vamos deixar a palavra de Deus falar agora. Veja comigo o versículo 1 até o versículo 3. Nós dissemos que graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, não é isso? Por que não merecíamos? Por causa dessa situação que nós estávamos aqui. Ó. Ele lhes deu vida. Ele, Deus, nos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, qual era a primeira coisa que Paulo diz da nossa situação sem Deus? Morto. Mas não, mas eu não era morto, não. Eu andava, eu falava, eu ia para todo lugar, eu me divertia, eu brincava, eu trabalhava, eu nunca fui morto, não. Obviamente, essa morte não é uma morte física, essa morte é separação de Deus. Morto. Tão distante de Deus que por nós mesmos era impossível chegarmos até Deus. Então essa era a situação em que nós nos encontramos. Em que? Mortos em suas transgressões e pecados. Porque se há uma verdade em que todos nós concordamos, é que todos pecaram. Todos nós, em algum momento, cometemos pecado. E esse pecado traz a morte. Versículo 2, ele vai continuar, vai ficar pior. Nos quais vocês andaram noutro tempo. Estávamos no pecado, era a nossa vida, era fazer que desagradavam a Deus. Segundo o curso do princípio do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Muito bem. Então aqui, Paulo, ele explica o terrível de alguém que vive sem Deus. E se você já entregou a vida a Cristo, antes disso era assim que você vivia também. Morto nos seus delitos e pecados, andando nos delitos e pecados e sob a influência, sob o poder, sob a ação de 3 inimigos. Pastor, não é só um inimigo que a gente tem, não é só o diabo, não. Ele também. Mas são 3 descritos aqui. Ele diz que nós andávamos mundo. Primeiro inimigo, anota aí, mundo. Mundo. Mundo aqui não é o cosmos. Atua. Quando? Hoje atua. Em quem? Nos filhos da desobediência, naqueles que continuam distantes de Deus, sem perceberem quem atua na vida deles. Eu não estou falando aqui necessariamente de possessão maligna, não, viu? O diabo não age só possuindo pessoas, mas também sugerindo. Então, sem perceberem, aqueles que andam longe de Deus, estragando a própria vida muitas vezes, estragando a vida de outros muitas vezes, vivem segundo a influência do Espírito que hoje atua nos filhos da desobediência. E assim éramos nós, filhos da desobediência, e esse Espírito também nos influenciava. É por isso que Jesus vai dizer de maneira tão enfática em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque nós éramos escravos do pecado, escravos das trevas, sem perceber, achando que estava tudo certo, achando que estava tudo normal com a gente. E o terceiro inimigo, a carne, ele fala aqui das inclinações da carne. Aí o que é essa carne? Minha própria vontade, minhas próprias vontades. É por isso que eu tenho tanto problema em pensar que a vida cristã é uma vida que se resume em Deus fazendo minha vontade e realizando meus sonhos. Porque quando eu entreguei a vida a Cristo, a minha carne morreu, ou pelo menos deveria ter morrido. As minhas vontades, os meus sonhos não devem existir mais.
A minha vida deve ser para a glória de Deus. Minha vontade. E aqui tem uma das artimanhas do inimigo de nossas almas, Satanás. É que muita gente entende que Satanás deseja que você faça a vontade dele. E é também. Mas essa não é a principal preocupação dele. Satanás acha bom que você faça a sua vontade. Não tem problema. Contanto que você não faça a vontade de Deus. Contanto que você se afaste cada vez mais de Deus. Como resultado de tudo isso, qual era a situação, a sua situação, meu irmão, antes de crer em Cristo? Paulo diz, filhos de quem? Pior, da ira. 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 Sabe o que é isso? Ira. Ira tem a ver com punição. Ira tem a ver com juízo. Não é à toa que João, capítulo 3, verso 36, diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele virá um dia a ira de Deus. É o que diz? Não. O texto diz, sobre ele permanece. Então, a situação do homem sem Cristo é que hoje ele é filho da ira. Se você morrer nessa situação, você vai experimentar a ira de Deus sobre a sua vida. Mas essa mensagem seria incompleta se nós parássemos aqui. É verdade que antes éramos filhos da ira. É verdade que antes servíamos a esses três senhores, esses três inimigos, o mundo, o diabo e a nossa carne. É verdade que éramos filhos da desobediência. É verdade que assim está aquele que se mantém rebelde contra Deus. Mas a mensagem de Paulo aos Efésios não para por aqui. Glória a Deus por isso. Veja o versículo 4. E não para por aqui, não porque merecemos, é por graça. Porque esse do rico em misericórdia, por causa de quê? Do grande amor. De quem? Nossa, a gente amou a Deus, a gente amava a Deus. É porque a gente amava a Deus que Ele nos amou. Não. E nem por causa dos seus... E nem por causa das minhas boas obras. Mas Deus rico em misericórdia por causa... Olha a causa, olha o motivo aqui, do grande amor com que nos amou. O que é misericórdia? Se graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos, misericórdia é quando Deus deixa de dar aquilo que merecemos. E de acordo com o texto que já vimos, porque nós éramos filhos da ira, o que é que nós merecíamos? Ira, juízo. O juízo de Deus sobre nós. Mas por misericórdia, o que é que Deus fez? Não nos deu aquilo que merecíamos. A ira, o juízo. Por misericórdia, Deus ainda hoje dá oportunidade para que pessoas creiam no Evangelho e recebam de graça a salvação. E deixem de receber aquilo que é o resultado da sua vida, dos seus pecados, a ira. Por misericórdia. Ele deixou de nos dar aquilo que merecíamos, a ira, a justa ira de Deus. E Ele nos salvou em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Vamos voltar para o versículo 8. Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo aqui até comete uma certa redundância, se não nas palavras, mas no seu pensamento. O pensamento dele é recorrente aqui no texto. É uma maneira de Paulo, Deus é quem nos salva pela graça, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo.
A gente tem que ir em direção a Deus, para depois Ele nos abençoar com a sua graça. Mas não é isso que o versículo 8 e o versículo 9 nos dizem. O versículo 8 e o versículo 9 dizem, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora vamos pensar aqui nesse versículo direitinho, para você entender o que eu estou querendo falar. Pela graça, a palavra charis, ou charis, como alguns falam, é uma palavra feminina no grego. A palavra pistis, é o fé, aqui traduzido como fé, também é uma palavra feminina no grego. Mas tem aquilo que foi traduzido aqui como isto. Isto, no grego, é neutro. Neutro. Está se referindo, o isto, que foi traduzido em português por isto, se refere lá no original não somente à salvação, que é de graça, mas está se referindo a todo o processo. A salvação pela graça por meio da fé. A salvação pela graça e até a fé que você precisa para crer, é Deus quem te dá. A fé que precisávamos para crer, foi Deus quem nos deu. Pois a nossa situação de mortos não nos permitia sequer crer. E aqui eu não estou falando de uma fé intelectual. E nem mesmo numa fé, ainda que num âmbito espiritual, com certo teor de espiritualidade, que apenas crê que Deus é capaz de fazer algo. Pois Tiago diz que até os demônios creem que estremecem, mas eles serão salvos. Eles são salvos? Não! Aqui, fé se trata de fé salvadora. A fé que nos faz nos arrependermos dos nossos pecados. A fé que nos leva a compreender, não de maneira natural, mas sobrenatural, que Jesus morreu por nós, não para abrir o caminho, ou um caminho, uma possibilidade de salvação, mas Jesus realmente morreu por você. Ali, naquela placa, ao invés de estar Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, deveria estar Paulo Salustiano, o pior dos pecadores. Tire a placa de sobre a cruz de Jesus e coloque seu nome. Era o seu nome, o meu nome, que deveria estar em cima daquela cruz. Ele não morreu só para abrir uma possibilidade de alguém ser salvo. Ele morreu efetivamente para salvar você e a mim. Sem que nós o conhecêssemos. É isso que diz Romanos 5,8. É isso que significa Romanos 5,8, quando Paulo diz que Deus deu prova do seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando? Ainda éramos pecadores, ainda estávamos mortos nos delitos e pecados. Antes que você creia, Deus já te amou. Se arrependa, Deus já te amou. Antes que você tome a decisão, Deus já te em fundação do mundo. E na sua providência chegará o dia em que você deixará de resistir ao Espírito Santo. E você finalmente se ajoelhará diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo o seu Filho como teu único e suficiente Salvador. A graça de Deus age do começo ao fim. Tudo é dele, tudo vem dele, até a nossa condição para crer, a nossa capacidade para crer e assim ser salvo, vem das mãos desse Deus gracioso. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, nada vem de vós, nada, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se você está me assistindo hoje, me ouvindo pela rádio, ou aqui, hoje à noite, e você sente o seu coração arder com esta palavra, não se impressione de maneira alguma com as palavras do pregador, mas tenha certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E talvez até você consiga resistir essa noite, mas se Deus escolheu você, você não resistirá para sempre, pois Ele morreu para te dar a vida eterna.
Ele morreu por você, pela graça, somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas eu quero caminhar para o final, falando de uma outra ação da graça de Deus em nossas vidas. Bem, que a graça de Deus, ela me dá salvação. Mas que essa salvação é algo assim, um tanto quanto inseguro. E que Deus me dá a salvação, eu preciso mantê-la. E vai depender de mim manter essa. Diz. Isto que vai nos ensinar que a graça de Deus não somente te salva em Cristo Jesus, mas te mantém salvo até o dia final. Veja comigo, versículos 6, 7. Versículos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou. Está falando do presente. Quando ele porque estava morto. Então ele te ressuscitou. E você que me escuta nessa noite, Deus pode te dar. No está salvo. Jesus como Senhor e Salvador, você foi ressuscitado. Deus, tipo um desfibrilador. Já viram aquele desfibrilador? Aquele instrumento que está lá, a pessoa quase morta, e aí ele dá o choque, a pessoa tem aquela vida, aquela sobrevida, mas depois pode voltar a morrer. Não! A graça de Deus, quando ressuscita, ressuscita mesmo. Não há como resisti-la. E aí ele diz, ele já ressuscitou vocês, então vocês estão salvos, presente. Agora Paulo começa a olhar para o futuro. Olha aqui. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como assim? Nós ainda não fomos glorificados. Você ainda não está no céu, sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas ele mistura aqui uma visão do futuro com verbos no presente. Você já está sentado nas regiões celestiais. Mesmo que agora você esteja sentado é aqui, nessa cadeira aí. O que Paulo está dizendo com isso? Deus garante. A graça de Deus não somente te salva, mas te garante que você um dia estará na glória eterna. Ela garante que você vai chegar no destino final. Ela garante que vai te sustentar. Ela garante que essa salvação não é uma salvação dada por homens, não é um presente dado por homens, não é uma coroa dada por homens, que na época de Paulo era uma coroa de louro, um ramo que logo se desfazia, mas é uma coroa de ouro, uma coroa de glória, como ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, até o fim. Então ele garante, você já está sentado nas regiões celestiais, dizendo, você vai para lá. A graça vai te levar até lá. Verso 7 ele completa. Deus fez isso para quê? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E que suprema riqueza é essa, desta graça de Deus? É justamente essa graça que age do começo até o fim. É justamente que sem merecermos, nos alcança, fala aos nossos corações, nos ressuscita, nos dá a vida eterna e garante, você estará sentado em Cristo Jesus. O crente pode perder a salvação, como disse Russell Shedd, depende de quem o salvou. Cristo, Deus que te alcançou, essa graça, diz Paulo, não somente te ressuscitou, mas te fará sentar nas regiões celestiais. Que sublime graça. Que graça maravilhosa essa. Que nos alcança, que nos dá a fé, que nos salva, que perdoa os nossos pecados, que nos tira da condição de filhos da ira para a condição de filhos de Deus,
que não nos dá o que merecemos, que é a ira de Deus, mas nos dá aquilo que não merecemos, que é a graça, a salvação, a graça da salvação em Cristo Jesus. E nada vem de nós. Podem os homens ensinar o que quiserem a respeito da salvação. Eu prefiro ainda ter a minha consciência cativa às Escrituras, que diz que nós somos salvos pela graça.